Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre nós e que seu Espírito Santo nos ajude hoje a podermos aprender mais um pouquinho acerca de como recomeçar, já que recomeçar é um grande desafio. Estamos falando nesse trimestre da reconstrução da cidade de Jerusalém, estudando Esdras e Neemias, após 70 anos de sua destruição pelos exércitos dos caldeus, sob o comando de Nebuzaradã, capitão da guarda do rei Nabucodonosor. Vimos em aulas anteriores que Judá, o reino do sul, se tornou vassalo do Império Babilônico, o Império Aquemênida, após a morte do rei Josias, que combateu os egípcios em Megido e foi morto pelo faraó Neco. Os líderes do povo colocaram o filho caçula de Josias no trono, mas o povo o odiava. O faraó então colocou seu filho mais velho, Jeoaquim, que reinou apenas 3 meses, e depois entrou Jeconias. Quando a Babilônia invadiu Jerusalém e a conquistou, um ano depois, levaram então cativo Jeconias. E Zedequias, seu tio, passou a reinar como rei vassalo e reinou 11 anos. No 9º ano se rebelou contra Nabucodonosor e então ele enviou Nebuzaradã, que cercou e sitiou Jerusalém durante 3 anos e a conquistou novamente, destruindo completamente a cidade. Ele derrubou boa parte dos seus muros, queimou as portas, que eram feitas de grossas peças de madeira, capazes de aguentar muitas investidas de arietes e de outras armas de assalto da época, e queimou todas as casas e também o templo construído por Salomão. O exército da Babilônia quebrou as colunas e as bases e o mar de cobre, e levaram aquele cobre todo para a Babilônia, assim como os utensílios de ouro e prata que ainda estavam no templo. Cada coluna tinha em torno de 8 metros de altura. Mataram todos os soldados e os jovens, e até os velhos e inválidos foram mortos, levando alguns poucos cativos de interesse do governo babilônico e deixando vivos somente os mais pobres e os lavradores, para trabalharem nos vinhedos, que seriam uma fonte de renda, uma fonte de tributo para o Império Aquemênida, ou Império Caldeu, ou Babilônico. O profeta Jeremias foi um dos que foram poupados. Os profetas Isaías, depois Miqueias e Sofonias, Ulda, nos tempos de Josias, e Abacuque, Naum e Jeremias, advertiram o povo acerca de seus erros e desvio de conduta, do distanciamento das verdades exaradas na lei e na apostasia, que estava ocorrendo em relação à real adoração a Hashem. Hashem significa em hebraico o nome. É como os hebreus se referiam a Deus. Aqui vai um ensinamento. Os hebreus não falam o nome de Deus e quando escrevem em português, eles tiram o E da palavra Deus e colocam um apóstrofo para não falarem e não escreverem, não produzirem o som da palavra Deus. Eles temem ferir o mandamento de proferir o nome de Deus em vão. Os escritos hebraicos não têm vogais e Deus em hebraico é designado graficamente por um tetragrama. As letras Yud, Re, Vav e Re, que transliterado é escrito por um I, um H, um V e outro H. E não se sabe como se pronuncia esse conjunto de letras, pois não tem vogais. Nem mesmo os massoretas, aqueles doutores que traduziram a Torá para o grego durante a construção da Septuaginta, que é a versão grega das Escrituras, nem eles não tinham conhecimento do som vocálico e fonético da palavra. Isso foi perdido há muito tempo e, portanto, eles traduziram a Torá utilizando os termos substitutos, como Hashem, Adonai e Elohim, por exemplo, para designar o sujeito que se referia àquele tetragrama. Ninguém sabe como se pronunciava o nome de Deus escrito nas tábuas da lei entregues a Moisés e
que foram guardadas na Arca da Aliança. Jeová, por exemplo, é uma corruptela do nome de Deus ao se pronunciar esse conjunto de letras, pois não existe J em hebraico, então não pode se falar Jeová. Mas voltando aos profetas, né? Jeremias, que teve um ministério profético em torno de 40 anos em Judá, previu e alertou o povo e seus governantes do que Deus faria se não retornassem aos caminhos do Senhor, aos caminhos de Hashem, de Adonai, de Elohim. Inclusive, presenciou o cerco e a tomada de Jerusalém e toda a angústia do sítio de 3 anos efetuado pelos caldeus. Não ouviram os profetas e foram totalmente destruídos. Os profetas, embora falassem de castigo pela desobediência, também previram esperança. Se o povo orasse e se convertesse dos seus maus caminhos. Deus havia predito que, após 70 anos de cativeiro, que retornariam à sua terra para recomeçar sua relação com ele. E ele criou circunstâncias internacionais e moveu o coração do rei Ciro para enviar de volta os hebreus. Ciro era o imperador medo-persa que conquistou o Império Babilônico, ou Caldeu, ou Aquemênida, substituindo. Assim, Zorobabel liderou o retorno do povo e se tornou governador de Judá. E 2 profetas que nasceram durante o exílio foram usados por Deus para lhes dizer o que fazer para reconstruir Jerusalém, para recomeçar o relacionamento perdido com Deus. Eram eles Ageu, em hebraico Haggai, que tem um significado como minha festa, por exemplo, e foi chamado de o profeta do templo, né? E também Zacarias, que em hebraico é Zechariah, o mais messiânico dos profetas, cujo nome significa lembrou o Senhor, ou memória do Senhor, filho de Baraquias, neto de Ido, de linhagem levita, que Jesus disse lá em Mateus 23:35, ter sido morto entre o santuário e o altar após os gregos de Alexandre o Grande derrotarem o Império Aquemênida. O Império Aquemênida é que substituiu o da Babilônia. Zorobabel e depois Neemias, que eram governadores de Judá, né, ouviram esses profetas e seguiram à risca tudo quanto Deus havia requerido nas leis e pelos profetas anteriores. E conseguiram recomeçar. É esse o cenário das lições que iremos tratar durante esse trimestre. E o tema da lição de hoje, guardem bem, ouvindo as pessoas certas. O texto que nos dá a certeza de que devemos dar ouvidos às pessoas certas encontra-se em Esdras 5, 1 e 2. Abram suas Bíblias e vamos ler o que diz a palavra de Hashem. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus, que os ajudavam. O objetivo da lição de hoje é refletir e avaliar sobre aquilo que precisa ser mudado na retomada do caminho a trilhar, e para isso devemos conhecer o contexto do povo na Bíblia e o nosso contexto particular também. Por isso, o comentarista colocou como primeiro tópico de nossa lição essa questão do contexto. Conhecer o contexto em que vivemos é essencial para reconstruirmos ou recomeçarmos alguma coisa nesse ano de 2021. Na lição passada vimos que muitos temem mudanças. Todavia, as circunstâncias podem nos impor a necessidade de certas práticas, mudar certas práticas.
comportamentos, inclusive, e até pensamentos, para podermos então recomeçar e recomeçar com sucesso. Não se trata de mudar a doutrina ou preceitos bíblicos, não é uma mudança de conteúdo, mas uma mudança de forma para podermos executar a obra de reconstrução de nossas atividades e trabalhos. Se mantivermos muita rigidez em certas posições, podemos nos tornar pessoas que não conseguem concluir a obra de Deus. Os Amishes, uma derivação dos menonitas, anabatistas, e os Quakers também, uma outra derivação anglicana, né, que são muito próximas das nossas doutrinas, né? Mas eles preservaram uma forma de vida marcada pela rejeição às mudanças, principalmente os Amishes. Eles não usam energia elétrica, televisão, o rádio em suas casas, não usam automóveis e usam as mesmas roupas do século XVIII. Fizeram de uma cultura uma doutrina, não acompanharam as mudanças e hoje estão vivendo como no século XVIII, sem que isso tenha qualquer efeito sobre o combate ao pecado. Não são mais santos por isso, são apenas antiquados. Deus requer de nós adaptações, adequações, atualizações, não da doutrina, não da Bíblia. A Bíblia não precisa ser atualizada, não das Escrituras, não dos preceitos, mas de técnicas que hoje poderiam contribuir positivamente para a obra de construção e de reconstrução, de recomeço. Se tivéssemos de reconstruir Jerusalém nos dias de hoje, certamente usaríamos tratores com caminhões, retos cavadeiras, guindastes mecânicos, usaríamos trabalho de geólogos, engenheiros e muita tecnologia. É uma adequação. Os antigos órgãos de nossas igrejas foram substituídos pelos modernos teclados. O pastor pode pregar com um microfone, não precisa gritar até ficar rouco. Todas essas inovações foram úteis, por isso podemos dizer que algumas coisas são imutáveis, inegociáveis, enquanto outras deverão estar sujeitas a mudanças continuamente. Foi assim que se comportaram os edificadores de Jerusalém, abertos a mudanças que poderiam ser boas para o povo e para a obra e firmes naquilo que deveriam permanecer imutável. Mudaram muitas coisas e preservaram o que não poderia ser mudado. Para isso lançaram mão do mais antigo método, o qual é o mais eficaz e imutavelmente eficiente, o de ouvir as pessoas certas. Muitos chegaram falando para propor várias mudanças. Os samaritanos queriam mudar o decreto de Ciro juntando-se aos hebreus na obra de reconstrução. Depois eles tentaram mudar o ânimo do povo, falando coisas negativas, dando para trás, criticando, né? E menosprezando o esforço dos trabalhadores. Depois falaram ameaçando o povo, tentando mudar esse ânimo dessa forma. Depois ainda falaram escrevendo a Ciro, denunciando intenções de revolta do povo após edificar os muros. Enfim, os edificadores não lhes deram ouvidos. Não se deixaram influenciar, ouviram apenas as pessoas certas. Vivemos em uma época em que muitos querem intervir no comportamento pessoal e no trabalho do povo de Deus, no trabalho da igreja. Muitos de dentro e de fora querem dizer o que e como devemos fazer as coisas. Querem influenciar o povo e até se tornam famosos em nosso meio, com grande influência. E até se criou o termo influenciadores para aqueles que nas redes sociais acabam por ter milhares de seguidores. Esses são chamados os formadores de opinião, um tipo de pessoas que, dada a sua fama, fazem muitos quererem pensar e ser e até agir como eles. São os influencers. Existem muitos no YouTube, no Instagram, no Facebook, LinkedIn, no Twitter, com milhares de acessos e principalmente os jovens os seguem. Essas pessoas sempre existiram. Todavia,
O seu núcleo de influência na Idade Antiga era restrito até onde chegava a sua voz. Na Idade Média, até onde iam os seus escritos. E agora, na Idade Contemporânea, são influenciadores aqueles que conseguem seguidores na TV ou nas redes sociais, tomando um grande lastro, um lastro nacional e até internacional, muito superior aos antigos. Durante a Primeira Guerra Mundial foi utilizado o sistema de influência sobre as tropas e os povos inimigos, com sobrevoo de aviões que entornavam panfletos, né, e com mensagens desestimulando as forças inimigas, às vezes com fake news, com notícias falsas, por exemplo, de que determinada região inimiga havia sido conquistada, e não foi, só para colocar temor nos povos, desanimando os combatentes. Na Segunda Guerra Mundial, o método foi aperfeiçoado, utilizando o rádio, além da panfletagem, a chamada guerra de comunicação e contra-informação. Acabaram-se as guerras e o método foi aperfeiçoado. Agora, não para desanimar ou deixar de fazer algo, mas mais ainda, a animar a fazer algo, a desejar alguma coisa, e se aperfeiçoou e foi criado o marketing, e dentro dele o merchandising. Os filósofos marxistas desenvolveram técnicas a partir da observação dos comportamentos sociais maciços, né, e ações de personalidades carismáticas, de como conquistar a mente do povo. Antônio Gramsci foi o arquiteto da mudança da mensagem comunista. Ele dizia: não conquiste os quartéis, mas as escolas. Lenin citou a existência dos seus seguidores como a figura dos idiotas úteis. E o capitalismo, né, dirigiu sua ideia de mercado de consumo pelas mesmas práticas. Hoje temos um mundo que dá ouvido aos influenciadores. Existe gente vivendo apenas do patrocínio de empresas que, pelo fato desses influenciadores terem muitos seguidores, eles podem captar a ação de seu público para determinado produto. Então, o que acontece? Embutem propagandas no meio do vídeo e quando você está vendo o vídeo, de repente ele é interrompido por uma propaganda e logo retorna. A mensagem já entrou em sua mente. Por exemplo, se você futuramente tem vontade de comprar uma calça ou um refrigerante, vai lembrar daquela propaganda, da marca daquela propaganda. A influência gera lucro para os anunciadores. Por isso, chegam a pagar pessoas que têm muitos seguidores para deixar embutir propaganda em seus vídeos. Não é o meu caso, que tenho quase ninguém me seguindo. O cenário atual é prova de que as pessoas dão ouvidos às coisas e o que devemos atentar é exatamente em que estamos sendo influenciados a pensar. Os hebreus foram muito influenciados, naquela época principalmente, mas somente por aqueles a quem escolheram ouvir. E escolheram ouvir Ageu e Zacarias, os profetas. Quem você anda dando ouvidos? Posso te afirmar que você dá ouvidos àquilo que você mais ouve. Se é novelas, elas te influenciam. Se são jogos de videogame, se são noticiários, eles te influenciam. Ninguém é imune a influências. Ninguém. E se você acha que é imune, você é exatamente um daqueles que Lenin chamou de idiota útil. Veja bem o que você está ouvindo. Vai por mim. Faça boas escolhas daquilo que você ouve. A doutrinação marxista está penetrando na cabeça de muitos jovens ao mesmo tempo que esses jovens deixam penetrar a propaganda consumerista do capitalismo. Se dizem socialistas querendo dividir a riqueza do outro, principalmente a riqueza dos ricos ou a do Estado, e não abrem mão do seu iPhone mesmo diante do faminto que mora embaixo do viaduto. Ele não vende seu iPhone para comprar comida para eles. Querem fazer o bem social com o dinheiro alheio. Margaret Thatcher, a dama de ferro, dizia que o socialismo dá certo enquanto não acabar o dinheiro do capitalismo. Marx cria que para se chegar ao comunismo,
teríamos que passar pelo capitalismo, depois pelo socialismo como um campo de transição, que seria, na verdade, o campo de preparação para a Revolução Proletária e a instalação ou instauração do comunismo. Por isso, as correntes ideológicas se lançam em direção aos ouvidos das pessoas por influenciadores que desejam apenas seus votos ou consumo de produtos, né? São os idiotas úteis que sabiamente Lenin se referiu. Do outro lado surgem os idiotas inúteis, que até levam tiro invadindo e quebrando repartições públicas em nome de um patriotismo mercadológico. Esse mundo não muda. É assim desde os tempos de Esdras. Só mudam as pessoas. E quem descobre isso busca atenção. Quanto mais dermos atenção a outros pregadores ou mensagens que não vêm da parte de Deus, mais problemas teremos. Pelo exposto, a gente verifica o contexto da reconstrução de Jerusalém e o que podemos extrair de ensino para os nossos dias. O que devemos fazer para recomeçar nossas coisas, nossas vidas nesse 2021, reconstruir e recomeçar nossa igreja, nossos negócios e trabalhos, nossas famílias e até nossas relações. Aqui percebemos claramente o que se interpõe entre o fracasso e o sucesso para recomeçar nossas vidas nesse ano, que está prestes a se reconstruir de uma pandemia. Até prefeitos e vereadores novos. Um cenário de perdas e reconstrução iminentes. O que se interpõe entre o fracasso e o sucesso está exclusivamente no fato de quem escolheremos ouvir e a direção que iremos tomar neste recomeço. O segundo tópico é: quem são as pessoas certas? O comentarista, após definir como cerne do sucesso ou do fracasso o fato de a quem iremos ouvir, se são os cães ou se é o professor, nos coloca diante da indagação: quem são as pessoas certas? Boa pergunta. Como vamos saber quem é a pessoa certa e quem é a errada? Em Mateus 17,15, temos o seguinte: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai. Em outra versão temos: a ele ouvi. A ordem é: ouve a Cristo, a Jesus. O verso 1 do capítulo 5 de Esdras, né, que nós lemos inicialmente, nos diz que Ageu e Zacarias profetizaram aos judeus em nome do Deus de Israel, e o povo deu ouvidos àqueles profetas. Hoje já não existem profetas e nem profecias na forma que se apresentava antes da vinda de Cristo. E lendo Hebreus 1 e 2, vemos isso. E havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem faz também o mundo. A esse Filho, diz Deus, a ele ouvi. É interessante ainda chamar a atenção para um fato, o de que naquela época um profeta avisava dos erros do presente e vaticinava sobre o futuro, do que Deus haveria de fazer, e nada do que falavam contrariava a lei e as profecias anteriores, salvo aquelas proferidas por falsos profetas, como Balaão, lá em Números 22 a 24, né, a história de Balaão, e depois lá por Ananias, que enfrentou Jeremias no capítulo 28 de seu livro. Hoje possuímos o privilégio de poder ouvir a Cristo. Da mesma forma que estamos estudando a fórmula de sucesso para recomeçar através das Escrituras, nelas obteremos as respostas certas para o que devemos fazer. E muitas das vezes essa resposta vem através das pessoas que a estudam tanto
ou mais que nós, e deveria ser essa uma das funções dos pastores, os profetas de nosso tempo. Sim, nossos pastores são, ou pelo menos deveriam ser, as pessoas certas para ouvirmos. Claro, desde que eles sejam boca de Deus, e não mais um Balaão ou um Ananias, cheios de mentiras e interesses pessoais. E aqui eu faço questão de ler um trecho de Jeremias 28, que é uma narrativa entre o que aconteceu entre a primeira e a segunda invasão babilônica, e que alerta para isso da seguinte maneira, Jeremias 28. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano quarto, no mês quinto, que Ananias, filho de Azur, o profeta que era de Gibeon, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes de todo o povo, dizendo, olha o que Ananias disse, assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo, eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá, que entraram em Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Então falou o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias o profeta, amém. Assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras que profetizaste, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro de Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos, e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, acerca de guerra e de mal, e de peste. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo, a canga, do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. Olha que bacana. Ananias falou eloquentemente e ainda fez um teatro, uma representação quebrando o jugo, ou a canga que estava presa no pescoço de Jeremias. Né? E vamos ver o que ele falou. Né? E falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, assim, passados 2 anos completos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, seguiu seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço de Jeremias, o profeta, dizendo, vai, e fala a Ananias, dizendo, assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farás jugo de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias, ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás,
porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu o profeta Ananias, no mesmo ano, no 7º mês. Falso profeta e falsa profecia é coisa que dura pouco. Diz o ditado que mentira tem perna curta. Dado a existência desses falsos profetas que sempre existiram e que sempre existirão, e que ainda persistem com certa frequência nos dias de hoje, principalmente como influenciadores na internet, nosso comentarista destaca duas coisas para sabermos quem são as pessoas certas que devemos ouvir. Primeiro, pessoas certas são aquelas que estão cheias do Espírito Santo e falam em nome de Deus, como falaram Ageu e Zacarias. Um profeta, um pastor cheio do Espírito Santo é um presente para o povo. E nós percebemos quem é cheio do Espírito pelos frutos que produz, tanto na igreja quanto no mundo lá fora. Seu testemunho interno e externo denuncia isso. Temos que ouvir pastores cheios do Espírito Santo. Estamos numa época que, dado não podermos muitas vezes nos reunir presencialmente nos cultos, às vezes assistimos outros pregadores na internet. Cuidado, irmãos. Cuidado com o que ouvem. Cuidado na escolha que fazem. Muitos influenciadores famosos, cheios de seguidores e visualizações, estão agindo como Balaão e Ananias, disseminando mentiras. E se você descuidar, vai dar ouvidos a eles. Vai se tornar um idiota útil. E isso pode ser a fórmula do seu fracasso nesse recomeço de ano. Escolha as pessoas certas para ouvir. Aquelas que estão cheias do Espírito Santo. O segundo tópico, o segundo entendimento é: pessoas certas apresentam palavras de encorajamento e consolo. Vimos que Ananias trouxe palavras de encorajamento e consolo, mas eram falsas. E isso se percebia porque encorajava e consolava um povo que estava no erro, que estava em pecado. O encorajamento que o comentarista fala é aquele que te faz deixar o erro, deixar o pecado e seguir em direção a Cristo. Palavras de encorajamento e consolo ao pecado é mensagem de falso profeta, é coisa do diabo. Veja, analise sua vida, seus erros passados e não busque justificativas, busque arrependimento e desejo de trilhar os caminhos do Senhor para a sua honra e glória. Dê ouvidos a quem te encoraja a fugir do pecado e a te consolar com o perdão de Cristo, a fim de tomar um novo rumo em sua vida, recomeçá-la. Ouça aquele que quer quebrar julgos de ferro e te libertar, não aquele que quer trocar o seu jugo de madeira por um pior que é de ferro. Leia o primeiro capítulo de Ageu e você vai ver a diferença do verdadeiro profeta encorajando o povo, chamando ele para a sua situação de pecado e propondo arrependimento e restauração. O verso 12 de Ageu 1, vemos o seguinte: então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, como o Senhor Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então, ouviu Zorobabel, Josué e todo o resto do povo. Maravilha terem ouvido a voz daquele que tinha o Espírito Santo. O apóstolo João escreveu em sua primeira carta, capítulo 4, verso 1, o seguinte: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4, 1. Ouça as pessoas certas. É o alerta.
Uma outra coisa que o comentarista nos chama a atentar cuidadosamente é o seguinte: ouvir requer disposição para obedecer. Zacarias, em seu livro, no capítulo 1, nos versos 4 a 6, nos diz que ouvir requer obedecer, pois ouvir sem obedecer é desobedecer. E é até muito mal educado agir assim, né? Grosseiro até. Foi assim que o povo fez com Deus antes, né? E Zacarias os conclama e agora a fazer diferente, dando ouvidos aos profetas, às pessoas certas. Vejamos Zacarias 1, 4. Não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram nem me escutaram, diz o Senhor. Por isso, por incrível que pareça, o dilema antigo e atual não é saber o que é certo, mas a disposição em se fazer o que é certo. Temos hoje a Bíblia, que nos tempos dos hebreus eram pedaços de pergaminhos ou papiros, né? E conheciam mais as Escrituras decorando e lendo esporadicamente no templo, né, os fragmentos das Escrituras, do que como fazemos hoje em casa, pois não tinham exemplares e eram os pais ou os anciãos que passavam as histórias da Bíblia contando em frente a fogueiras ou à luz de lamparinas, né, ensinando o que cada herói viveu e qual o ensino ou a moral da história que era extraído de sua experiência. Os profetas diziam a vontade de Deus e hoje nós temos tudo escrito. É só abrir ou acessar sua Bíblia. Hoje, diante das facilidades, temos farto material para descobrirmos o que é certo. Mas, como antigamente, pode nos faltar a disposição em praticar o que é certo. Zorobabel e Josué decidiram fazer o que era certo e foi logo em seguida ao saberem o que era para fazer. Veja a disposição deles. Trataram de fazer imediatamente, mesmo que enfrentassem oposição. E vimos que enfrentaram graves oposições. Voltando ao contexto do texto base da nossa lição, em Êxodo 5, Zorobabel e Josué e os líderes do povo começaram a reconstrução do templo e da cidade e sofreram oposição e até a obra foi interrompida por ordem de Ciro. Mas Deus, em sua providência, criou outra circunstância favorável ao retorno da obra. Ciro faleceu e Dario assumiu o trono persa. Eles retornaram imediatamente à obra, depois que Ageu e Zacarias os encorajaram. Aí os samaritanos voltaram a se opor, mandaram uma carta a Ciro, junto com o pensamento dos judeus, né, que tinham direito de resposta, os quais os judeus invocavam a ordem de Ciro para reconstruir a cidade. Dario, ao ver o decreto de Ciro, não pôde contestar a ordem, porque nós já vimos em uma aula passada que uma ordem, uma lei ou um decreto imperial era irrevogável ou inderrogável. Eles retornaram ao serviço e com a chegada de Neemias, tudo foi concluído apesar da forte oposição dos vizinhos pagãos. Vimos na leitura de Ageu, lá no capítulo 1, agora há pouco lemos, que ouvir sem obedecer traz sérias consequências. O povo foi exilado para o cativeiro, como consequência da sua desobediência. É melhor então ouvir, obedecer e começar com muita disposição de fazer o que é certo. Não deixe para depois. Retardar também é desobedecer. Infelizmente, temos visto ser recorrente na vida das pessoas e na vida de muitas igrejas o fato de se ouvir a palavra de Deus, ouvir seu Espírito Santo, ouvir e não obedecer. Muitas decisões são tomadas sem ouvir a vontade de Deus e outras são tomadas ouvindo e não obedecendo. Colhe-se o quê? Prejuízo, fracasso, sofrimento. Podemos errar,
por não ouvir o Espírito Santo, ou podemos errar por ouvir e não decidir fazer o que ele nos falou. Por fim, o comentarista chama a atenção dizendo que ouvir exige compromisso e empenho. Em Esdras, no verso 2, do capítulo 5, vimos que se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa do Senhor, né? E que está em Jerusalém. E com eles os profetas que os ajudavam. Vimos isso lá, né? Tem muita gente que, ao invés de se levantar, vira para o canto, deixa para depois, ou nem quer saber disso. Esses não têm compromisso. Só terá sucesso aquele que se compromete e se empenha. A vida não é uma loteria. Não se ganha o sucesso sem fazer nada. Até o desonesto tem que ter um compromisso com sua desonestidade. Senão, ele é um desonesto fracassado, humana, moral e materialmente falando. Mentiroso também. Viram o teatro de Ananias? Ele tinha um compromisso com sua mentira. Sequer voltou atrás e pediu perdão. Não. Permaneceu na mentira. Se empenhou em transformá-la em verdade. E morreu. Ouvi de um político que disse que se você contar uma mentira muitas vezes, e com confiança, com empenho, até você que pregou a mentira acaba acreditando nela. E ela acaba virando uma verdade para muitos. Mesmo que para isso você deva contar outra mentira. E uma mentira vai sustentando a outra pelo seu compromisso e empenho. Até o mentiroso tem que ter compromisso e empenho com sua mentira para ter sucesso, se é que isso é sucesso. Gosto de ver a expressão de Ageu falando do compromisso e do empenho do povo em ouvir e obedecer à voz de Deus. Lá no verso 14 de Ageu 1, onde está escrito o seguinte. Ageu 1, veja só, verso 14. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Eu acho realmente linda essa passagem. Um povo que teve o Espírito suscitado para fazer a obra de seu Deus e fizeram, e realizaram, e foram bem-sucedidos. Infelizmente não tem sido assim com todos os cristãos e todo o povo cristão de nossos dias, e sabe por quê? Porque não estão ouvindo as pessoas certas, estão ouvindo pessoas erradas. Estão muitas das vezes ouvindo a si mesmas e não ao Espírito Santo, fazendo a sua vontade e não a vontade de Deus, realizando uma obra sua ao invés da obra de Deus. Igrejas buscam pastores segundo o seu coração e não o coração de Deus. Pastores buscam igrejas segundo as suas necessidades e não segundo os propósitos de Deus. Igrejas e pastores buscam uma obra para a sociedade e não para Deus. Vemos isso todos os dias e, no fim, dá tudo errado. É um fracasso. Agem como Ageu denunciou no capítulo 1 de seu livro, no verso 6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém, ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Zacarias prenunciou o mesmo comportamento, e o povo queria seus benefícios e não fazia a vontade de Deus. Zacarias falou sobre isso. Hoje é muito comum as pessoas buscarem seus direitos, né? E parecem que sabem tudo sobre seus direitos, mas não tem nem sombra de conhecimento de seus deveres. Zacarias alertou isso
alertou quanto a isso lá no capítulo 7, os versos de 4 a 6, que dizem o seguinte: Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: Quando jejuastes e pranteastes, no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuastes? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Agora, veja o que diz lá os versos 11 a 13. Vejam bem. Eles, porém, não quiseram escutar e deram-me o ombro rebelde. E ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Assim, fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras do Senhor dos Exércitos, que ele enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, assim como ele clamou e eles não ouviram, também eles clamaram e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Mas ainda bem que há um remanescente que ouve a Cristo, ouve a palavra e seus verdadeiros pastores, que ouvem as pessoas certas. A lição de hoje é muito atual para quem deseja recomeçar. Você deve iniciar ouvindo as pessoas certas. Depois não adianta chorar o leite derramado. Analise o contexto em que você está, em que sua igreja está. E se você quer recomeçar ou reconstruir seu negócio, seu trabalho, sua igreja, analise todo o contexto. Depois busque saber quem são as pessoas certas que você deve ouvir. Ouvindo, tenha disposição em obedecer. E, ao fim, tenha compromisso na execução e obediência do que lhe foi proposto, empenhando-se. Este é o diferencial entre o sucesso e o fracasso de sua vida, de sua casa, de seu trabalho ou de sua igreja. Desejo a todos que 2021 seja um ano de um recomeço próspero e para a glória de Deus, e que possamos, como indivíduos e povo, reconstruir muitas coisas ouvindo as pessoas certas. Amém.